Saudações, humanos. Eu sou o Hyper. Você certamente já ouviu falar da bancada evangélica, mas nesse vídeo eu trago o puro suco desse submundo para você. Segue a vinheta. Primeiro, um aviso. Nós vamos falar sobre alguns conteúdos que podem ser gatilho. Segundo, alguns vídeos estão em 2x, então cuidado para não se perder. A Frente Parlamentar Evangélica tem, em 2024, 213 dos 513 deputados do Congresso Nacional. Isso significa quase metade dos congressistas. Segundo o IBGE, os evangélicos foram o segmento religioso que mais cresceu em 30 anos, de 6% para 22%. Se você está atento aos números, você já entendeu que tem alguma coisa errada. A representatividade desse grupo é muito alta. Os caras têm quase o dobro de representatividade. Tudo bem, o último censo é de 2010 e algumas projeções estimam que eles estejam por volta de 30% da população atual. Mas vamos parar de falar de números, senão você vai decidir ir para outro vídeo. O ponto é, a representatividade deles é grande na política. Mas qual o motivo disso? Vamos pensar um pouco. O que são igrejas, se não um grande esquema de pirâmide? É sério, pensa bem, elas têm uma liderança centralizada que se espalha em filiais e células, e o objetivo principal delas é crescer, se espalhar, fazer dinheiro, e tudo isso prometendo uma recompensa que ninguém é capaz de garantir que existe. Esquema de pirâmide. Mas agora o detalhe principal, é só um cara que segura o microfone. Você sabe o que é isso? Monopólio! Controle absoluto de informação e influência. A máquina perfeita de manipulação, que trabalha em um lado com a promessa da vida após a morte e na outra mão com a punição do fogo eterno. Você discorda? Você não está simplesmente errado. Você está criando divisão, contenda, dando lugar ao inimigo. E os espectadores mais ávidos geralmente são pessoas jovens ou pouco instruídas, pessoas simples, muito suscetíveis a esse tipo de manipulação. Esse vídeo não, editor, o outro. Jair Messias Bolsonaro, ser forte e corajoso. Não temas, não temas. Ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Esse homem tem um coração puro, limpo, além de ser lindo, né? A reeleição não é por um projeto de poder. A reeleição é por um projeto de poder. A reeleição é por um propósito de libertação. É por um propósito de cura para o nosso Brasil. Esse vídeo da Micheque é muito lamentável mesmo. Mas eu prefiro aquele outro, do Malafaia. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. É por isso que Deus te escolheu. Isso, muito bom. Chegaram cedo aqui para estar apoiando um projeto de libertação para a nossa nação. Sim, os evangélicos têm uma grande capacidade de mobilização. E o engajamento é muito grande. Você não faz as coisas para o pastor. Você faz para Jesus. Em época de eleição, o tema das pregações muda. Você começa a ver algumas carinhas novas em cima do púlpito. Geralmente um amigo do pastor querendo o seu voto. Nos anos mais recentes, a coisa desandou de vez. Ficou muito mais comum ouvir relatos de igrejas que colavam adesivos de candidatos nos carros das pessoas sem consentimento prévio. Ou então relatos de opressão psicológica de jovens e menores de idade para distribuírem panfletos de um candidato específico. É obedecer ou encarar o ostracismo. E não, o ostracismo não é o nome de um pastor. Essas pessoas confiam nos seus pastores. Cria-se um senso de comunidade, um laço de amizade. E os pastores sabem disso. Eu não estou querendo dizer que todos usam esse laço como um cabrito, mas seguir por esse caminho tem as suas vantagens no caminho do poder. O mero fato de se colocar uma pessoa num pedestal como um mensageiro divino já abre precedentes perigosíssimos. Não é bem assim, Hyper. As pessoas têm senso crítico. Casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. Pegar uma mulher, que tem marido, que está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera. Tem um acento aqui pra você ver.
Tudo bem, esse é um exemplo absurdo. Com certeza é um evento isolado. Mas esse contexto permite o absurdo. O que mais ele não permitiria? As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas. O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis. Não pense que esse tipo de coisa é uma exceção. Esses são só os vídeos que estão disponíveis na internet. Se você já visitou uma igreja evangélica, você sabe que tem muito mais coisa que não é gravada. Qualquer pessoa pode se tornar um pastor. Basta ter as ovelhinhas. E alguns se aproveitam dessa confiança dos fiéis para fins muito mais sombrios. Ele foi preso na sua própria casa, né? Esse pastor de 58 anos, que fica no bairro Jardim Santo Antônio, na cidade de Valinhos, como você mesmo disse. Então a Polícia Federal foi ontem até a casa desse pastor e, na hora que eles chegaram, o pastor inclusive estava vendo essas imagens de pornografia infantil. Ele percorria o Brasil pregando essas mensagens religiosas. Ele também tinha tem um canal no YouTube com quase 500 mil de seguidores. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti. Tiago disse: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Mas nos pecados relacionados à imoralidade sexual, quem foge somos nós. Isso é um crime vergonhoso e lamentável. Sim, esse tipo de crime pode acontecer em qualquer ambiente. Meu objetivo não é generalizar esse exemplo. O meu ponto é, esse cara tinha 457 mil seguidores que achavam que essa pessoa transmitia uma mensagem divina. Olha só quantas pessoas confiavam e escutavam essa pessoa, esse pastor, sem nem conhecer a verdadeira índole. E por que ser pastor, uma posição de autoridade, destaque, atrai tanta gente desse tipo? O pastor Lucinho da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, é criticado nas redes sociais depois de dizer em uma pregação que já beijou a própria filha na boca. Na ocasião, em um culto para homens, ele se refere a ela como mulherão. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela passava e eu falava assim: nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim: credo, pai. Um dia ela distraiu, só deu um beijo na boca dela. Ela falou assim: que isso, pai? Eu falei assim: porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim: você é o segundo, eu já beijei. Bom, a gente ouve e fica um pouco chocado, né? Horrorizado com algo do tipo, mas enfim. Ovelhinha boa diz amém e não se levanta para contradizer ou enfrentar o mensageiro de Deus. O ambiente construído não é o do diálogo, é o de verdades absolutas, da hierarquia e da submissão. Qual é o tipo de pessoa que os evangélicos estão elegendo? São pessoas sérias, preocupadas com problemas reais como acesso à saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura, economia, aquecimento global? São pessoas com planos de governos e ideias? Ou será que estão mais preocupados em lutar contra inimigos fictícios para manter o engajamento da base eleitoral? O que motiva o evangélico a entrar na política? Tem muitas carinhas velhas na bancada evangélica, mas tem algumas carinhas novas. E talvez essas sejam as mais potencialmente daninhas, especialmente a longo prazo. Vamos dar uma olhada em uma dessas carinhas. O Nicolas, ele é de Belo Horizonte, filho de pastor também. Eu sou político, mas aqui eu não vou falar como político, mas como irmão em Cristo, amém? É muito bom deixar isso claro, porque infelizmente, durante muito tempo, o cristão se envolveu na política, utilizando esse espaço aqui como trampolim político, e isso queimou a imagem da política. Ah, muito engraçado. Tá bom, Nicolas. Vamos fingir que a sua palestra/culto não tem o mesmo nome do livro que você lançou. E também vamos fingir que só por coincidência você foi candidato nesse mesmo ano. Essa palestra foi repetida praticamente letra por letra em diversas partes do Brasil. Mas explica pra gente, Nicolas, por que o cristão precisa entrar pra política? Vou falar aqui pra vocês hoje que a gente tem colhido frutos muito ruins de não se envolver na política. Tem umas pessoas que têm destruído a sua alma e o nome dele é Karl Marx. Alguém já ouviu falar desse carinha? Abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma burguesa e existe somente na burguesia. Qual que é o erro aí? Quem instituiu a família? Deus. Então, a definição de família, a instituição família não foi criada na burguesia. Karl Marx não, ele quer colocar como se a família tivesse existido somente na burguesia. Ah, o fantasma do comunismo sempre presente. Pronto, tá explicado. Os cristãos têm que entrar pra política para lutar contra os comunistas. Sim, os comunistas, aqueles que representam menos de 0,2% da nossa população, aqueles que a tentativa mais séria de fazer alguma coisa parecida com o comunismo ficou chamado de intentona. Você sabe o que significa intentona, Nicolas? Ah, mas o Nicolas deixa outra coisa muito clara pra gente. Ele mostra que o diploma de Direito na PUC já não tá valendo tanta coisa assim, porque ele mostra não ser capaz de interpretar um texto simples. E não, eu não vou ficar aqui defendendo o comunismo, não. Eu não sou comunista. Mas, se o Nicolas tivesse lido o texto que ele mostrou, ele saberia que o Marx disse que a família só existe na burguesia porque naquela época
A criança do proletário estava trabalhando na fábrica, como um adulto. Então, assim, fica a mensagem que é muito importante saber interpretar um texto. Tem uma pesquisa que mostra que 70% dos jovens cristãos, quando eles entram na universidade, eles deixam a sua fé. Ah, esses são os jovens que aprenderam a interpretação de texto. E se o Nicholas tivesse lido esse estudo, ele saberia que ele também aponta que o efeito é maior ainda nos jovens que, quando criança, participavam mais da escola bíblica. Mas ainda assim, se você comparar o Nicholas com os pastores que eu trouxe aí atrás, ele parece uma melhoria muito grande, certo? Ele é o único da lista que é um político profissional. Nas igrejas não existe nenhuma necessidade real de se ter um compromisso com a verdade, com a realidade. Basta que você fale com convicção. E Nicholas, eu vou te garantir essa, a sua oratória é boa. Então, por favor, continue. O que mais você tem para nos ensinar? Primeira arma que a esquerda utiliza para poder influenciar a sua alma é o ativismo LGBT. A ideologia de gênero, através do ativismo LGBT, eles querem transfigurar algo como se fosse bom, como por exemplo, todo tipo de amor é válido, e injetar isso aqui dentro dos lares. Isso abre leques para muitas coisas, como por exemplo a própria pedofilia. Olha, eu não vou negar que existem excessos desse pessoal da esquerda. O Nicholas mesmo mostra alguns no vídeo completo dele, você pode assistir se você quiser. Mas pedofilia, Nicholas? Desculpa, você tá surtando. Eu acho que esse pessoal só tá tentando parar de ser assassinado mesmo, sabe? No meio da rua. Mas tudo bem, o Nicholas acredita que ele descobriu o verdadeiro propósito do ativismo LGBT. Vamos ver. O que de fato é o propósito deles aí com relação à família. Pode passar, por favor. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. We're coming for that. Ou seja, você não viu esse vídeo aí, tava repreendendo, irmão. A agenda deve entrar na minha casa de jeito nenhum, amém? Eu só contei o vídeo que ele repete, tá? A mesma coisa. Podem olhar lá e ver na internet. E muita gente olha isso e não acredita ainda. Fala, pô, será mesmo? Será que essa coisa é um negócio isolado? Não. Olha só, eu acabei de falar da incapacidade de saber interpretar um texto, certo? Isso é muito triste. Principalmente para alguém da área do direito e que tá na política. Mas, por mais desnecessário que fosse, eu encontrei o vídeo completo do canal do Coral Gay de São Francisco. Ali fica muito claro se tratar de uma paródia, baseada nas fake news compartilhadas por cristãos sobre os membros do coral e da comunidade LGBT em geral. Ah, sim, e eles deixam bem claro sobre o que significa essa conversão. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. Sim, mas também na onde mais essas crianças aprenderiam esse tipo de valor? Lembremos-nos, o povo evangélico de Minas Gerais elegeu o Nicholas porque ele só sabia falar de pessoas trans. Inclusive, um episódio muito infeliz em que ele divulgou, compartilhou, expôs um vídeo gravado em um banheiro de escola em que apareciam adolescentes de 15, 16 anos. Tu dá só uma olhada como um menino aí, né, de 15, 16 anos, já tem toda uma ousadia, toda uma fala, uma narrativa, pra poder te acusar de transfobia. Obviamente eu não vou mostrar o vídeo completo aqui, essa menina já deve ter sofrido demais por conta dessa exposição gratuita. Mas o cara tá tão desesperado pra convencer as pessoas de conceitos absurdos que ele acredita que qualquer coisa é identidade, ideologia de gênero. Tenho 32 anos, mas sou negra há apenas 5. Não sei nem o que comentar sobre isso, não. Esse foi o caso de uma mulher com a pele relativamente clara que só começou a aceitar os seus traços negros quando seus filhos sofreram racismo na escola. Isso, na verdade, é uma história triste, não é piada. E, infelizmente, é muito comum ver esse tipo de abordagem em igrejas, em que se tenta ridicularizar o outro como forma de suprimir uma visão diferente. E aí hoje, a gente vê algumas coisas, né? Ah, eu sou pastor e sou de esquerda. Ah, eu sou feminista e sou cristã. Parabéns, você é uma bola quadrada. Ou seja, não pode pastor de esquerda. Se você for um pastor de esquerda, provavelmente é um infiltrado comunista. Mas voltando um pouquinho, foi no mínimo estranha essa confusão, aparente confusão do Nicholas sobre etnia e identidade de gênero. Vamos ver o que ele fala sobre uma aula que ele teve na faculdade. E aí, nessa aula, a professora entrou e falou assim, nossa, porque, desculpa pela atraso, pessoal, porque eu acabei de ver um assalto na frente da PUC e o cara colocou a faca no médico e, nosso Deus, e a polícia chegou. Deus falou, não, gente, aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Qual cor que vocês imaginaram o bandido? Ela, qual cor que vocês imaginaram o médico? Aí eu falei, eu pensei no bandido, uma pessoa negra, eu pensei no médico, um branco e tal. Eu falei, professora, pensa num padre, você pensou nele de sunga? Eu falei, minha amiga, você tá falando que meu pensamento, porque você tem uma coisa chamada, digamos assim, como é que chama, gente? É no sentido que existe alguns, tipo, rótulos, digamos assim, você pensa num padre, ele tá de batina, né? Você pensa, talvez, num atleta de natação, você pensa num cara com a touca. Isso aí são coisas que já tá na nossa mente agora. Você vai falar que a minha mente, ela é preconceituosa porque eu pensei rápido, eu não tenho nem controle sobre a minha mente.
Deus. Olha, se eu entendi bem, o Nicolas acha que é tão normal você enxergar ou imaginar um bandido como sendo uma pessoa negra e a vítima como sendo uma pessoa branca, quanto é normal você enxergar um padre de batina. É isso mesmo, Nicolas? Por favor, entenda, isso não é normal, tá bom? Isso não é normal. E daí, depois desse tema, ele fala do Paulo Freire, fala da educação, fala da doutrinação, toda a cartilha reacionária, e finalmente chega ao feminismo. O penúltima arma que a esquerda utiliza para poder influenciar sua alma é o feminismo. Dá só uma olhada aqui nessas frases, né? Violento é o capital. Sem feminismo não há comunismo. No meu corpo quem manda sou eu. Seu machismo mata, violência não mais. Isso lembra muito Marx, né? O movimento feminista, intrinsecamente, todas defendem o aborto. Por que eu luto tão veementemente contra o movimento feminista? Porque ele luta contra a vida. E tem algo que tem ajudado o feminismo a vencer, que se chama masculinidade frágil. É o famoso homem banana, o famoso tanga frouxa, né? A gente tem criado diversos meninos, né, que não possuem disciplina, caráter. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres. Hoje, eu me sinto mulher. Deputada Nicole. Deputada Nicole. Para esse cara, disciplina e caráter deve ter a ver com tornar o Congresso Nacional um circo e desrespeitar uma minoria que sofre historicamente com violência nas ruas. Como você ousa dizer meu corpo, minhas regras? Seu corpo, suas regras. Né? Pra quem é do mundo. Pra nós cristãos, a gente não acredita em meu corpo, minhas regras. Sabe por quê? Não é o seu corpo, é tempo do Espírito Santo. Não são suas regras. São regras do Espírito Santo. Nossa, mas agora o Nicolas conseguiu quebrar todos os argumentos das feministas mesmo. A galera que aplaudiu tem todo o direito de concordar. O problema começa quando vocês acham que as suas convicções podem ser impostas nos demais membros da sociedade. E aí você fala, Nicolas, mas e nos casos em que o movimento feminista luta, por exemplo, para poder cuidar da mulher? Mentira. O caso de estupro, por exemplo, já está tipificado em lei. A Constituição brasileira já garante isso pra mulher. Ah, sim. Todo mundo sabe que dia sim e dia também, os evangélicos tentam destruir os direitos que as mulheres conquistaram até aqui. Esse projeto ele quer colocar, digamos assim, se a gente pegar o caso de uma mulher que foi estuprada e a partir da 22ª semana fez um aborto, a pena dela, por homicídio, seria maior do que a pena do estuprador, da pessoa que a estuprou. Há um lobby muito forte da bancada evangélica. Pois é, a loucura chega ao ponto de você querer punir a vítima mais do que o agressor. Ah, mas quando não dá para fazer mais nada no campo legislativo, não se preocupe. Eles vão dar um jeito de ir até o hospital para hostilizar os médicos que vão fazer o procedimento e a criança que foi abusada. Veja só então a opressão desse pessoal em cima de mulheres, crianças nesse caso, que sofreram o pior tipo imaginável de agressão. Será que isso ajuda? Será que isso torna o ambiente mais acolhedor e saudável? Ou seja, tudo isso está em lei. O que elas buscam? E elas lutam para que você, mulher, faça sexo com você, com quem você quiser. E caso você tenha um filho, você mata essa criança. E aí elas pregam isso. Seu corpo, suas regras. Faça sexo com quem você quiser. Só que elas não te contam, tá? Que depois, mulher, que você aborta, você tem mais propensão ao suicídio, você tem mais propensão à depressão, mais propensão à automutilação. Mulheres, né, que acometem aborto, na segunda gravidez têm mais dificuldades na sua gravidez. Ah, sim. Nesse ponto, o Nicolas já deixou claro que ele não entende nada do assunto mesmo ou simplesmente está mentindo. Ele deve pensar que abortar é igual tomar um laxante. Que feminista gosta mesmo de abortar feto. Que essa seria uma situação tranquila e prazerosa para a mulher. O que ele fala depois sobre a propensão à depressão depois do aborto só mostra como o aborto seria a última opção de uma pessoa em extrema agonia. Ou seja, é um assunto muito delicado. E como fica o ambiente na igreja para acolher e consolar essas mulheres? Ainda no assunto do feminismo, ele cita alguns exemplos de grandes mulheres. O primeiro seria a Bárbara Bush, e no caso, a grande contribuição dela seria ser esposa de um ex-presidente e mãe de um ex-presidente. Depois ele cita a própria mãe que abdicou de fazer uma faculdade para criar os próprios filhos. Eu tenho certeza que são mesmo grandes mulheres e que devem ter histórias incríveis. Mas as mulheres, Nicolas, podem ser mais do que apenas coadjuvantes. Você concorda? Eu fico pensando, não aparece um para discordar desse cara enquanto ele tá falando? Então o homem completa a mulher, amém? E a mulher completa o homem, amém? É melhor você ser cancelado pelo mundo, mas ser aprovado por Deus. Pelo jeito, acho que não vai rolar, não. E a doutrinação, ela é feita desde a infância, né? A ideologia, ela fica enraizada na pessoa. Nós não temos uma ideologia, nós temos um salvador, é diferente. Nós não temos uma ideologia, nós temos uma fé. Ah, sim, claro, mil perdões. Ideologia é o nome que vocês dão para a opinião do outro, entendi.
Mas é muito fácil inflamar essas pessoas com esse discurso barato e maniqueísta, né? Quando a gente ignora que existe um inimigo, a gente perde essa guerra. A gente perde. Toma cuidado, sabe por que vai chegar uma hora que vai calar sua boca? Eu falo assim, você não pode falar nada, senão você vai ser preso. Você acha que isso tá longe de acontecer? Não tá. O nosso Senhor é o Senhor do quê? Dos exércitos. Então se Ele é o Senhor dos exércitos, nós temos que estar preparados para a guerra. Existe algo aqui na terra que só você pode fazer. E que Cristo está contando com você. Você precisa olhar para Deus e falar, ei, conta comigo, para poder lutar contra o movimento feminista. Percebem como parte da estratégia envolve deixar as pessoas em alerta e instigar medo de pessoas LGBT, de feminismo, comunismo e da destruição da família para justificar essa mistura de política e religião? O medo aqui é a palavra-chave. Essa tem sido desde sempre a principal estratégia de pessoas que querem capturar as mentes religiosas. E é fácil também, porque o medo é introduzido e condicionado nessas pessoas desde a infância. É para isso que servem as passagens relativas ao fim dos tempos, para falar de pecado, inferno, segunda volta de Jesus e, é claro, sobre o anticristo e a marca da besta. Esse tema de pregação que envolve perseguição é muito bom para manter o medo ativo nesses fiéis. E quando houver guerras e rumores de guerras, terremotos, fome, pestes e perseguições, é que Jesus está voltando. Isso é muito bom porque sempre teve guerras, pestes, terremotos, perseguições. Então esse discurso nunca fica velho. Sobre o anticristo, daí varia. A marca da besta já foi tatuagem, microchip, código de barra, internet, celular, Neuralink, agora eu não sei mais o que inventaram. Alguns dizem que o anticristo é a Igreja Católica. Outros dizem que o anticristo vai ser uma pessoa muito popular e que vai tentar unir todos os reinos da Terra. Enfim, você consegue ressignificar textos antigos para qualquer época, é muito bom. E mantendo as pessoas com medo, você tira delas a racionalidade. Política e religião não se misturam. Esse é um termo passado. Você sabe qual foi o cargo que José ocupou lá no Egito? José, ele foi governador do Egito e Deus prosperou o trabalho dele. O nome de Deus foi glorificado. Então isso é um termo passado, que política e religião não se misturam. Nós precisamos ter representantes dentro da política. Por quê? Porque quando vier leis ao contrário, o nosso caráter, a nossa crença, as nossas religiões, vem atos, vem leis para destruir as famílias, as crianças, pessoas crentes de verdade, vão se posicionar para evitar essas leis, para destruir a família. Amém? Então nós precisamos sim ter representantes dentro da política. Amém? Deus abençoe. E desde que você repita um conjuntinho de palavras-chave, a maioria dessas pessoas vai sempre concordar com você. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Deus ama essa nação. Uma terra santa, uma terra escolhida por Deus. Enquanto existir esse joelhinho aqui, as promessas de Deus irão se cumprir. Gente, eu tenho falado de Deus porque é o nosso pilar. E sem Ele nós não somos nada. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa luta não é contra homens e mulheres, é contra potestades e principados. A palavra do Senhor não vai voltar vazia. Que tal punir a vítima de violência sexual 2 vezes mais do que o agressor? Sim, tudo bem, é merecido, Que tal extinguir os direitos de pessoas com orientação sexual diferente da sua? Já passou da hora, eles têm muitos privilégios. Ei, e que tal você aí, pessoa pobre, votar nesse cara aqui rico, de dentes brancos, que só defende outras pessoas ricas? Se é a vontade de Deus, amém, né? Que tal superlotar o sistema carcerário com pessoas que são usuárias de entorpecentes? Vontade. Tá bom, mas e com relação a problemas reais? Como aquecimento global, o Brasil pode ficar inabitável. Besteira, Deus fez o mundo em 6 dias, é só ir no monte, jejuar e orar, tá tudo certo. Entendi. E os LGBTs e as feministas? Não, com esses aí a gente vai ter que fazer alguma coisa. Enfim, o papel da bancada evangélica é basicamente criar novos problemas, lutar contra problemas imaginários e ignorar completamente problemas reais. É para isso que eles são eleitos. Mas agora vamos à cereja do bolo. Tudo isso é perfeitamente legal. Não tem nada de errado aqui, é só a democracia acontecendo. De novo, vou repetir, eles são eleitos de forma legítima. Muitas pessoas dizem que a bancada evangélica não deveria existir porque vai contra o princípio do Estado laico. Mas o fato de existir uma grande bancada de evangélicos é só um reflexo da nossa sociedade. O que está por trás da bancada evangélica? Uma legião de pessoas amedrontadas, facilmente manipuláveis,
e que acredita em qualquer coisa, desde que você diga ter tirado de um livro mágico. Olha, eu sei, esse é um problema bem sério e profundo que provavelmente vai continuar crescendo. Não existe solução rápida e fácil. O casamento entre a religião e a política só pode resultar num relacionamento tóxico, em que a primeira vai tentar desvirtuar o propósito da segunda. Tá bom, Hyper, mas como endereçar esse problema? Existem países que impõem leis para impedir pessoas que são líderes religiosas de ocupar cargos públicos. Mas, na prática, todo mundo sabe que é muito fácil colocar algum fantoche ali. Que tal o acesso à educação? As pessoas seriam menos manipuláveis. Talvez melhoraria alguma coisa no longo prazo. Então, mas os fundamentos da religião continuariam os mesmos. Jesus ainda estaria sempre prestes a voltar. Talvez a marca da besta, o anticristo, o comunismo e o inferno ainda seriam graves ameaças. Mais do que os problemas reais. Enfim, eu não sei. Fica a reflexão. Até mais! Ainda tem muita coisa para falar sobre a bancada evangélica, os evangélicos. Esse vídeo foi só uma pequena parte do grande universo que nós podemos explorar. Nós também deixamos os católicos de fora dessa vez, mas eles não perdem por esperar. Então fique atento para o próximo vídeo, para mais conteúdos. Nós vamos continuar abordando esses temas aqui no canal. Então siga o Hyper, curta e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até mais.